Você disse sim de novo. E o pior nem foi o sim. O pior foi o que aconteceu 20 minutos depois, quando você já estava sozinho, no carro, ou no corredor, ou parado no elevador olhando para o nada, e uma pergunta subiu do fundo do peito sem ser convidada. Por que eu aceitei isso? Repara que ninguém te ameaçou, ninguém apontou nada para você, ninguém te enganou com uma mentira grosseira que dava para ver de longe. Não teve grito, não teve chantagem escancarada, não teve nada que você pudesse mostrar para alguém e dizer: olha o absurdo que fizeram comigo. Você concordou, sozinho, com a sua própria boca, ouvindo a sua própria voz dizendo: tudo bem, pode deixar comigo, sem problema, eu dou um jeito. E é isso que dói, porque se tivessem te obrigado, você teria para quem reclamar. Como você mesmo disse sim, a única pessoa disponível para ser culpada é você. E aí vem a segunda camada, que é pior ainda. Você não é burro. Você sabe disso. E a prova de que você não é burro é que você enxerga isso na vida dos outros com uma clareza cirúrgica. Você olha para o seu amigo e vê, na hora, exatamente onde o chefe dele aperta. Você vê a namorada de outro cara usando a mesma frase toda vez que quer alguma coisa. E você vê o cara caindo e você pensa, como é que ele não percebe? Você escuta a história da sua irmã e sabe, em 30 segundos, qual botão a sogra dela está apertando. Você enxerga a alavanca de todo mundo, menos a sua. E não é falta de inteligência. É que a sua está encostada num lugar de dentro, num lugar que você nem chama de fraqueza, num lugar que você chama de qualidade. É por isso que ela funciona. Ninguém consegue te mover por um defeito que você já sabe que tem. Te movem pelo que você tem de melhor, ou pelo que você acredita que é o melhor de você. E isso pode estar acontecendo em qualquer lugar da sua vida agora. Pode ser o chefe que nunca fala em salário, mas fala muito em família, em vestir a camisa, em momento delicado da empresa, em contar com você. E aí você fica até às 11 da noite pela 4ª vez no mês, e no fim do ano descobre que o cara que não veste camisa nenhuma foi promovido. Pode ser a sua mãe, e aqui é mais difícil, porque não tem grito, não tem cobrança explícita, tem uma coisa muito pior, tem silêncio. 3 dias de respostas curtas, um jeito diferente de dizer tá bom. E você sabe exatamente o que aquilo significa, e você resolve, e a paz volta, e ninguém precisou dizer uma palavra sobre o que estava acontecendo. Pode ser a pessoa com quem você dorme, que aprendeu que qualquer pedido dela vira mais forte se vier embrulhado numa dúvida sobre o seu amor. Não é você fazer isso porque eu quero, é você fazer isso para provar. E aí a discussão nunca é sobre a louça, sobre a viagem, sobre o dinheiro. A discussão é sempre sobre se você ama ou não ama. E essa discussão você não tem como ganhar. Pode ser o amigo que só aparece quando precisa e vem sempre com a mesma abertura, aquela que já te desarma antes do pedido. Você é o único cara com quem eu posso contar. E é verdade que ele fala isso. É verdade que ele acredita nisso na hora que fala. E é verdade também que faz 8 meses que ele não pergunta como você está. Pode ser o cliente, o sócio, o vendedor com a oferta que acaba hoje às 23h59. Pode ser o grupo inteiro em que você está, aquele em que você percebeu num dia estranho que já sabia qual era a sua opinião antes de formar qualquer opinião, porque a opinião do grupo chegou primeiro e você foi só concordando para não ficar sozinho na mesa. Pode ser tudo isso. Pode ser uma coisa só. Não importa qual é o caso, porque o mecanismo é exatamente o mesmo. E é esse mecanismo que este vídeo vai desmontar peça por peça. Agora, antes de qualquer coisa, eu preciso tirar do caminho a resposta errada. Porque ela é a primeira coisa que você vai encontrar se procurar ajuda sobre isso em qualquer lugar. E ela parece tão razoável que quase ninguém questiona. A resposta errada diz assim: aprende a identificar o manipulador. E existe uma indústria inteira construída em cima dessa frase. São os vídeos de linguagem corporal, os que ensinam a ler microexpressão, os que dizem que se a pessoa toca o nariz ela está mentindo, os que listam os 12 sinais do narcisista, os que prometem te ensinar a decifrar qualquer pessoa em 5 minutos de conversa.
Presta atenção no que essa promessa está fazendo. Ela está te dizendo que a sua segurança depende de você conseguir ler a mente dos outros. E aí tem dois problemas, e os dois são fatais. O primeiro é que é impossível. A intenção de outra pessoa não fica disponível para você. Nunca. Nem quando ela te conta, porque ela pode estar mentindo, e às vezes ela mesma não sabe. Você pode passar 10 anos estudando gesto, tom de voz e olhar, e vai continuar sendo enganado por quem for um pouco melhor de ator. E ainda por cima vai passar a acusar gente inocente com uma confiança que você não tem direito de ter. O segundo problema é maior e quase ninguém fala dele. Quem vive tentando identificar manipulador não fica livre. Fica pior. Porque agora toda conversa virou perícia. Você não escuta mais o que a pessoa está dizendo. Você fica procurando a segunda intenção atrás da frase. Você sai do jantar cansado. Você acorda revendo o que fulano quis dizer com aquilo. Você deixou de ser puxado por uma pessoa só e passou a ser puxado por todas ao mesmo tempo, o tempo inteiro, de graça. Isso não é blindagem. Isso é a mesma coleira, só que mais curta, e agora você a coloca sozinho. Existe uma frase que resolve isso em uma linha, e eu quero que você guarde ela para o resto do vídeo. Você não tranca a porta da sua casa contando quantos ladrões existem na rua. Você não faz ideia de quantos são. Nunca vai fazer. E não precisa. Você tranca a porta. Este vídeo é sobre a porta. Agora a imagem que atravessa este vídeo inteiro. Guarda ela, porque as 10 táticas voltam nela, uma por uma. Existe uma frase atribuída a Arquimedes faz mais de 2000 anos, e ela é uma das frases mais arrogantes que um ser humano já disse. Ele estava explicando a lei da alavanca e disse assim: "Dai-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo." Não é força de expressão, é matemática. Com uma barra longa o suficiente e um ponto de apoio firme, um homem sozinho levanta uma pedra que 100 homens não levantariam com as mãos. Uma criança move um bloco de granito. É por isso que a alavanca é a máquina mais antiga que existe. E é por isso que ela continua em tudo. Na tesoura, no alicate, no remo, no pé de cabra, no abridor de garrafa, na porta que você abriu hoje de manhã. Mas presta atenção no detalhe, porque o detalhe é o vídeo inteiro. A alavanca não levanta nada no vazio. Você pode pegar a barra mais longa do mundo, feita do melhor aço, nas mãos do homem mais forte do planeta. Se não tiver um ponto de apoio, ele empurra o ar. Ele sua, ele grita, ele se esforça e a pedra não anda 1 milímetro. Toda a força vira barulho. O ponto de apoio não fica na barra. Nunca ficou. Ele fica no chão, do outro lado, longe da mão de quem empurra. Agora traz isso para dentro. Quem te manipula não é forte. Essa é a primeira coisa que ninguém te conta e é libertadora. O sujeito que te faz dizer sim contra a sua vontade não tem poder nenhum sobre você. Ele não tem exército, ele não tem arma, ele não tem nem sempre inteligência. Ele tem uma coisa só, e é uma coisa bem menor do que parece. Ele achou onde apoiar. É isso, é só isso. E ele nem sempre achou de propósito. Muita gente que te manipula não acordou de manhã planejando te manipular. A pessoa foi tateando, tentou um jeito, viu que funcionou e passou a repetir o que funciona, exatamente como todo mundo repete o que funciona. O manipulador profissional é raro. O que é comum é gente comum que descobriu por acidente onde você cede e vai apoiar ali de novo, porque ali é fácil. E onde é que fica esse ponto de apoio? Não fica nele, fica em você. O ponto de apoio é o seu medo de ficar mal na foto. É a sua necessidade de ser bem visto, é a sua pressa, é a sua vergonha, é a sua vaidade, é a sua raiva, que é o botão mais rápido de todos, é a sua necessidade de ter razão. É a sua dependência daquele emprego, daquele dinheiro, daquela pessoa. É a sua culpa antiga, que você carrega faz 20 anos e que qualquer um consegue tocar sem nem saber o nome dela. Todos, sem exceção, ficam do lado de dentro. E por isso a estratégia de tentar identificar quem está empurrando é uma estratégia perdida desde o começo. Porque a barra é infinita.
Existem infinitas barras, infinitas pessoas, infinitas frases, infinitos jeitos de empurrar e uma nova sendo inventada todo dia. Os pontos de apoio são poucos e todos são seus. Tem uma segunda imagem que os estoicos usavam, e essa é literal. Está escrita no livro do imperador, Marco Aurélio, nas Meditações. Volta a ela mais de uma vez, e ele não está falando com o público, está anotando para si mesmo, no meio de uma campanha militar. Que ele não seja mais puxado pelos cordéis como um boneco. A palavra grega que ele usa é a palavra do brinquedo mesmo, do boneco de madeira que dança quando alguém puxa a linha de cima. E o cordel tem a mesma propriedade da alavanca. O cordel não gruda na pele. Você não consegue amarrar um fio no braço de um homem sem que ele deixe. O cordel precisa de um gancho, de uma argola, de um furo, de uma alça costurada ali de propósito, porque sem isso, a linha escorrega e cai no chão. Então a pergunta certa nunca foi quem está puxando. A pergunta certa é: onde é que estão costurados os meus ganchos? E é por isso que este vídeo funciona mesmo com quem você não vai poder cortar da sua vida. O seu chefe continua sendo seu chefe. A sua mãe continua sendo sua mãe. O pai dos seus filhos continua existindo. Você não precisa que nenhum deles mude, concorde, peça desculpa ou fique sabendo de qualquer coisa. Você tira o apoio e o mesmo empurrão de sempre passa a mover o ar. Antes de eu te dar as 10, eu preciso cravar 5 coisas que este vídeo não é. E eu vou demorar nelas de propósito, porque este é o tema mais fácil do mundo de estragar. E se você entender errado, você sai daqui pior do que entrou. A primeira: isto não é aprender a manipular de volta. Existe um monte de conteúdo por aí, com nome de psicologia sombria, que pega exatamente esta dor e entrega a faca. Aprenda as técnicas, use nos outros, vire o jogo, seja o predador em vez da presa. E eu vou ser bem direto. Se você usar as 10 táticas deste vídeo para operar outras pessoas, você não ficou imune. Você virou aquilo que te machucou. E aí a sala não tem mais um manipulador, tem 2. E o único resultado prático é que agora ninguém na sua vida está seguro perto de você, inclusive as pessoas que te amam. Marco Aurélio escreveu que a melhor forma de se vingar de alguém é não se tornar igual a ele. Não é bonitinho, é estratégico. Porque no dia em que você se torna igual, você perdeu a única coisa que ele nunca vai poder tirar de você. A segunda: isto não é desconfiar de todo mundo. Já falei disso e vou repetir porque é onde 90% das pessoas erram. Paranoia não é blindagem. Quem desconfia de todos entregou o volante para todos. Se você precisa auditar cada frase que escuta, cada pessoa que fala com você virou trabalho, e o cansaço vai te fazer ceder mais rápido, não menos. Homem exausto diz sim para qualquer coisa só para encerrar a conversa. A terceira: isto não é ficar frio. O estoicismo não é uma filosofia de ermitão, e isso é um erro tão comum que dá raiva. Marco Aurélio escreve, logo no começo do livro 2, que nascemos para a cooperação, como as 2 fileiras de dentes, como as 2 mãos, como as 2 pálpebras, que trabalhar contra os outros é contra a natureza. O sujeito era o homem mais poderoso do mundo e anotava lembretes para si mesmo sobre não se irritar com gente chata pela manhã, porque ele sabia que ia ter que conviver com elas de novo. Você não vai sair daqui com menos afeto. Você vai sair com afeto no lugar certo, que é uma coisa que você escolhe dar, e não uma coisa que arrancam de você e depois cobram. A quarta: isto não é aprender a ler o outro. Já expliquei o porquê. Intenção alheia não está na sua mão. Não vamos gastar um segundo do vídeo tentando adivinhar o que os outros querem. Nenhuma das 10 táticas exige que você acerte o diagnóstico de ninguém. Todas as 10 funcionam, mesmo que você esteja completamente enganado sobre a pessoa. Isso é de propósito, e é o que separa isto de tudo que você já viu sobre o assunto. A quinta, e essa é a que quase ninguém avisa: isto não é dizer não para tudo. Tem gente que sai de um vídeo desses e vira uma parede. Diz não por reflexo, discute por esporte, trata a gentileza como armadilha,
E o resultado é o oposto do prometido, porque rigidez também é previsível, e previsível é operável. Escuta bem, o teimoso é o homem mais fácil de manipular do mundo. Você não precisa nem convencer, é só pedir o contrário do que você quer. Quem tem que discordar sempre já entregou a direção do carro, só que ao contrário. Quem cede sempre é conduzido pela frente. Quem nega sempre é conduzido pelo retrovisor, e os dois chegam onde o outro quer. O que a gente vai construir aqui não é uma parede, é um homem que decide. Agora, a base filosófica, que é curta, é de 2000 anos atrás, e é de onde saem as 10. O Enquirídio de Epicteto abre com uma frase que parece simples e que é a coisa mais radical já escrita sobre liberdade. Ele diz que das coisas que existem, umas dependem de nós e outras não dependem de nós. Imagina duas caixas na sua frente. Na primeira caixa vai tudo o que é seu de verdade. O seu juízo, quer dizer, o que você conclui sobre as coisas. O seu impulso, quer dizer, o que você vai atrás, a sua recusa e a sua escolha. Basicamente, o que você acha, o que você quer e o que você faz. Na segunda caixa vai todo o resto. O seu corpo, que envelhece sem te consultar. A sua reputação, que é uma opinião que mora na cabeça dos outros. O seu cargo, o seu dinheiro. O que os outros fazem, dizem, sentem e pensam de você. E Epicteto diz que a primeira caixa é livre por natureza. Não pode ser impedida nem obstruída. E que a segunda é fraca, escrava, sujeita a impedimento e pertencente a outros. E que toda a confusão da vida humana vem de confundir as duas. Agora repara no que a manipulação é à luz disso. Manipulação é sempre uma tentativa de entrar na sua caixa 1 usando a sua caixa 2. A pessoa não consegue mexer na sua escolha. Ninguém consegue. Ninguém nunca conseguiu escolher no lugar de outro ser humano. Então ela mexe no que está do lado de fora, que é o que ela alcança. Ela mexe na sua imagem, no seu dinheiro, no seu conforto, no seu lugar no grupo, no seu medo de perder alguém. E ela mexe nisso na esperança de que você mesmo, com a sua própria mão, vá lá dentro da caixa 1 e troque a sua escolha. Ela não abre a porta. Ela bate a janela para ver se você abre a porta. E é por isso que o remédio nunca é do lado de fora. Você não vai conseguir impedir as pessoas de baterem a janela. Elas vão bater a janela até você morrer. O que você pode fazer é parar de ir abrir a porta toda vez. Quem escreve isso, e isso importa, não é um professor confortável. Epicteto nasceu escravo. O nome que a história guardou nem é nome. É uma palavra grega que significa, mais ou menos, adquirido, comprado. Ele foi propriedade de Epafrodito, que era secretário de Nero, ou seja, o menino era propriedade de um homem que trabalhava para o homem mais perigoso do império. Ele era manco. A tradição conta que a perna foi quebrada pelo dono e ele suportou até o osso ceder. Depois de livre, virou professor. E aí, já velho, Domiciano expulsou de Roma todos os filósofos e ele teve que atravessar o mar e recomeçar do zero na Grécia, num vilarejo, dando aula numa sala emprestada. E é dele a frase que resume este vídeo inteiro. Quando foi ameaçado, ele respondeu mais ou menos assim: "Podes acorrentar a minha perna, mas nem Zeus pode vencer a minha vontade." Para com tudo e pensa nisso por 3 segundos. O homem mais impossível de manipular de que a história tem notícia era propriedade legal de outro homem. Ele não tinha dinheiro, não tinha nome, não tinha cargo, não tinha nem o próprio corpo. E era exatamente por isso que ninguém tinha onde apoiar a alavanca. Não sobrou nada do lado de fora para ameaçar. Não dá para chantagear com demissão quem não tem emprego. Não dá para ameaçar com humilhação pública quem já foi vendido numa praça. Guarda essa inversão, porque ela vai voltar na tática 9. O que te compra é o que você não aguenta perder. O segundo homem deste vídeo é o oposto exato dele em tudo, menos no essencial. Catão, o jovem, era romano, era rico, era senador, era bisneto de um dos homens mais respeitados da República. Tinha tudo o que Epicteto não tinha.
E fez uma coisa que os contemporâneos acharam ridícula. Treinou de propósito para não precisar de nada daquilo. Plutarco conta que ele andava pela cidade sem a túnica de baixo e às vezes descalço, no meio de Roma, onde a roupa era um alfabeto social e cada dobra do tecido dizia quem você era. Ele não fazia isso por pobreza, ele tinha dinheiro. Ele fazia isso para se acostumar a só ter vergonha do que é realmente vergonhoso. Isso é um homem indo até o ponto de apoio com uma marreta na mão, anos antes de alguém tentar usar aquele ponto contra ele. E funcionou. Catão atravessou a vida pública de Roma recusando dinheiro numa época em que aceitar era a regra. E o resultado é que ele virou uma pedra no meio do rio. César tentou humilhá-lo em plena sessão do Senado com uma carta particular que chegou às mãos dele durante o debate, insinuando alguma coisa vergonhosa. Catão devolveu a carta na cara dele e voltou ao assunto que estava sendo discutido. Não teve escândalo. Não teve reação. Não teve reação. E no fim, quando a República tinha acabado e César venceu, Catão fez a última coisa que um homem sem ponto de apoio faz. Recusou o perdão. Não por orgulho barato. Por lógica. Aceitar o perdão de César seria reconhecer publicamente que César tinha o direito de perdoar, e esse direito era exatamente o que ele tinha passado a vida negando. Ele morreu em Útica sem entregar isso, e César, que tinha vencido tudo e todo mundo, ficou tão incomodado que escreveu um livro inteiro atacando um homem que já estava morto. É o retrato mais honesto que existe. O dono do mundo perdendo tempo com o único cidadão que ele não conseguiu comprar nem assustar. E o terceiro é o que fecha o triângulo, porque ele mostra que isso não é problema de quem é pobre nem de quem é fraco. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do planeta, e era, por causa disso, o mais manipulável de todos. Pensa na rotina do sujeito. Todo mundo que entra na sala quer alguma coisa. Ninguém discorda dele. Ninguém diz a verdade sem antes calcular o efeito. Todo elogio que ele recebe pode ser sincero ou pode ser um investimento, e ele não tem como saber a diferença. A manipulação, na vida dele, não chegava com cara de ameaça. Chegava embrulhada em admiração. Por isso o livro dele é cheio de lembretes que parecem estranhos para um imperador. Ele escreve para si mesmo que tome cuidado para não se tornar César, para não se deixar tingir pela púrpura. A imagem é essa mesmo. O tecido púrpura, o mais caro do império, tingia a pele de quem o vestia por muito tempo. Ele está dizendo a si mesmo que o cargo mancha por dentro se você deixar. E aí você entende por que ele repetia aquilo dos cordéis. Um homem daqueles, cercado por bajulador, vivia a poucos centímetros de virar boneco. Ele sabia. Escravo, senador e imperador. 3 vidas que não têm nada em comum, e a mesma conclusão nas 3. O que te move não é a força de quem empurra, é o que você deixou disponível para ser empurrado. Agora as 10 táticas. Cada uma delas retira um ponto de apoio específico. Nenhuma exige que a outra pessoa mude. Nenhuma exige que você identifique manipulador nenhum. Nenhuma exige que ninguém fique sabendo o que você está fazendo, e isso é de propósito, porque no minuto em que isso vira anúncio, virou outra coisa. E elas são cumulativas. A primeira é o chão das outras 9. Se você levar só ela, já muda o seu mês. Tática número 1. Separe o que é seu do que não é. O ponto de apoio que ela retira é o mais largo de todos. A ideia de que a opinião dos outros, o humor dos outros e a aprovação dos outros são assuntos seus. Enquanto isso for assunto seu, você tem uma alça do tamanho de uma porta pendurada nas costas. Porque se o que a sua sogra pensa de você é assunto seu, ela administra o seu domingo. Se o clima do escritório é assunto seu, qualquer pessoa mal-humorada administra o seu dia. Se a aprovação do seu pai é assunto seu, um homem de 70 anos que talvez nem se lembre da conversa continua decidindo a sua carreira. E olha que interessante. Quem manipula não precisa nem produzir a emoção. Ele só precisa apontar para ela. Você vai deixar sua mãe assim? Você não se importa com o que o pessoal vai achar? Todo mundo aqui está fazendo hora extra, mas tudo bem, faz o que você achar melhor. Repara na estrutura.
A frase não pede nada. A frase só mostra a alça para você e espera você mesmo se pendurar nela. Epicteto tem uma linha que resolve isso, e é provavelmente a linha mais citada da filosofia inteira, e é quase sempre citada errado. Ele diz que não são as coisas que perturbam os homens, mas os juízos que eles fazem das coisas. E o exemplo que ele dá é duro. A morte não é terrível, senão teria parecido terrível também a Sócrates. O que é terrível é o juízo de que a morte é terrível. O ponto não é que nada importa. O ponto é que entre o que aconteceu e o seu sofrimento existe uma etapa, e essa etapa é sua. Alguém entra na sala com cara fechada. Isso é caixa 2. Você conclui que é com você, que fez alguma coisa errada, que precisa resolver. Isso é caixa 1. Você passa a próxima hora tentando consertar. Isso é o boneco dançando. Então a prática de hoje, e ela é ridiculamente simples de descrever e difícil de fazer, é enfiar uma pergunta no meio dessa etapa. Uma só. Antes de responder qualquer coisa que tenha peso, isto está na minha mão? Não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta de inventário. Você separa a situação em 2 pilhas. Pilha 2, o que não está na sua mão. O que ele acha, o que ela sentiu, se vão te achar egoísta, se o grupo vai comentar, se a pessoa vai ficar magoada, se vão entender ou não. Pilha 1. O que está na sua mão. Se você vai ou não vai. Se você vai falar com respeito ou com deboche. Se você vai cumprir o que combinou. Se você vai mentir para facilitar. E aí você faz a coisa que quase ninguém faz. Você trabalha só na pilha 1. Você toma a decisão inteira olhando para a pilha 1 e deixa a pilha 2 acontecer como ela quiser. Porque ela vai acontecer como ela quiser de qualquer jeito, com ou sem a sua permissão. Eu quero ser bem honesto sobre uma coisa aqui, porque essa parte costuma ser vendida errado. Isso não significa que você não se importa com as pessoas. Significa que você para de se responsabilizar pelo estado emocional dos adultos que estão perto de você. Um adulto é responsável pelo próprio juízo. Se você recusou um pedido com educação e a pessoa escolheu ficar 3 dias sem falar com você, essa escolha é dela e não sua. E o fato de você ter poder para acabar com aquilo pagando um preço não transforma o preço em obrigação. Tem um teste rápido para saber se você está fazendo direito. Depois de decidir, complete esta frase em voz alta. Eu escolhi fazer isso porque... Se a segunda metade da frase tem o nome de outra pessoa e um verbo de sentimento, você não escolheu. Eu vou porque ela vai ficar chateada. Eu aceitei porque ele ia me achar mal agradecido. Eu fiquei calado porque iam dizer que eu sou difícil. Se a segunda metade tem uma razão sua, um valor seu, um cálculo seu, então você escolheu e a decisão pode até ser a mesma decisão de antes. Isso é importante. Às vezes você vai fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é que agora foi você que fez. Essa distinção não é detalhe. É a diferença entre um homem que ajuda a mãe e um homem que é operado pela mãe. Por fora, os dois lavam a mesma louça. Por dentro, um é filho e o outro é boneco. Tática número 2. Demore. O ponto de apoio que ela retira é a pressa. E eu preciso que você entenda o tamanho disso, porque se você levar só esta tática daqui, você já cortou a maior parte da manipulação da sua vida. Não é exagero. Toda alavanca boa precisa de urgência. Presta atenção nas frases. Preciso saber agora. A promoção acaba hoje. Se você precisa pensar, é porque não quer. Eu tenho outra pessoa interessada. Ou você assina hoje, ou eu passo para o próximo. Se você me amasse, você não pensaria. Porque a pressa é obrigatória para quem está empurrando. Porque a pressa impede a segunda olhada. E quase nenhuma manipulação sobrevive à segunda olhada. Aquilo que na hora parecia razoável, uma hora depois parece esquisito. E no dia seguinte parece absurdo. Não porque você ficou mais inteligente durante a noite. Porque a emoção baixou. E quando a emoção baixa, a alavanca perde o apoio. É por isso que quem quer te mover precisa te mover enquanto você ainda está quente. Epicteto ensina exatamente isso, e ele ensina como técnica, não como conselho. Ele diz, no Enquirídio, que quando uma impressão forte te atinge,
Você não deve deixar que ela te arraste. Diz para você falar com ela. Espera um pouco. Deixa eu ver quem você é e de onde você vem. Deixa eu te examinar. E aí ele dá o passo prático, que é a parte que ninguém copia. Compara o momento do prazer de ceder com o momento depois, quando você já cedeu e vai ter que conviver com aquilo. Aquele intervalo é o vídeo inteiro em uma frase. Alavanca não sobrevive a intervalo. Então a prática. E eu vou te dar ela mastigada, porque ela precisa estar pronta antes de você precisar dela. Regra das 24 horas para qualquer decisão que envolva dinheiro, tempo recorrente, compromisso com outra pessoa ou qualquer coisa que mexa com a sua rotina. E a frase pronta que você vai decorar hoje e usar pelo resto da vida. Eu vou pensar e te respondo amanhã. Ponto. Sem justificativa. Sem explicar por que você precisa pensar. Sem pedir licença para pensar. Isso vai parecer pouco, não é? Repara no que acontece na prática. Se a proposta era boa, ela continua boa amanhã. Ninguém te oferece uma coisa realmente vantajosa e retira porque você quis dormir sobre o assunto. Você já reparou nisso? A oferta boa espera. A oferta boa até insiste depois. Agora, se a resposta ao seu pedido de tempo for irritação, pressão, ironia, chantagem ou aquele silêncio pesado, você acabou de receber a informação mais valiosa da conversa e recebeu de graça, sem precisar ler microexpressão nenhuma. Presta atenção aqui, porque é sutil e importante. Você não descobriu que a pessoa é má. Você descobriu que a proposta dependia da sua pressa, e proposta que depende da sua pressa é proposta que não sobrevive à sua clareza. Isso é o mais próximo que você vai chegar de um detector de manipulação. E é engraçado, porque ele não olha para a pessoa, ele olha para o tempo. Uma última coisa nesta tática, e é a mais difícil. Existe uma pressa que não vem de fora. Tem hora que ninguém está te apressando. Você está sozinho, com o celular na mão, e você quer resolver agora. Quer mandar a mensagem agora, quer comprar agora, quer responder o comentário agora, quer ter a conversa agora, quer o alívio agora. Essa é a pressa mais cara de todas, porque não tem ninguém para culpar depois. Vale a mesma regra, 24 horas. E se o assunto for uma resposta escrita com raiva, o prazo não é 24 horas, é dormir. Sempre dormir. Texto escrito com sangue quente é a coisa que mais destrói vida de homem bom no mundo moderno, e ele custa 3 segundos e não tem devolução. Tática número 3. Diga não sem anexo. O ponto de apoio que ela retira é a necessidade de ser aprovado, que na prática se disfarça de uma coisa muito mais nobre, a necessidade de parecer uma boa pessoa. Ninguém acorda dizendo, eu preciso da aprovação dos outros. O que a gente diz é outra coisa. Eu não quero ser grosso. Eu não quero magoar. Eu não quero que pensem que eu sou egoísta. Eu não quero que fique um clima. E é aí que nasce o hábito mais caro da vida adulta, a justificativa. Você foi convidado para uma coisa que você não quer ir, e você não diz não. Você diz assim, olha, é que essa semana tá complicada, porque o trabalho tá pegando e eu tinha combinado uma coisa com a minha irmã, e ainda tem a questão do carro, e eu tô meio gripado também. Percebe o que você acabou de fazer? Você entregou uma lista de problemas. E problema tem solução. Você acabou de dar 4 alças de uma vez, e agora a conversa não é mais sobre você não querer ir, é sobre resolver os seus impedimentos. Ah, mas é só na sexta. Ah, mas a gente te busca. Ah, mas nem precisa ficar até tarde. Ah, mas leva a sua irmã junto. E aí você não tem mais argumento, porque os seus argumentos foram todos derrubados um por um. E agora, se você mantiver o não, você fica sem desculpa. E ficar sem desculpa é exatamente o que você estava tentando evitar quando começou a explicar. Você não foi convencido. Você foi cercado. E foi você que desenhou o mapa. A justificativa é a fresta. Quem explica está negociando e não está nem percebendo, porque explicar parece educação. Mas repara na gramática do negócio. Quem dá o motivo está pedindo que o motivo seja aceito. Está submetendo a própria decisão à aprovação de outra pessoa.
É um pedido de licença disfarçado de gentileza. E existe uma versão ainda pior disso, que é a mentira de conveniência. Você inventa um compromisso para não ter que dizer que não quer. E aí, você passa a ter que sustentar a mentira e ficar em casa escondido e não postar nada naquele dia. Você trocou 30 segundos de desconforto por uma semana de administração de mentira e ainda ensinou para si mesmo que a sua vontade sozinha não é motivo suficiente. A sua vontade sozinha é motivo suficiente. Epicteto tem uma linha no fim do Enquirídio que vale ouro aqui. Ele diz para não ficar falando dos seus princípios para os leigos, mas para agir de acordo com eles. E dá aquele exemplo bruto. As ovelhas não vomitam o capim na frente do pastor para mostrar quanto comeram. Elas digerem por dentro e produzem lã e leite. Mostra o resultado, não o discurso. Traduzindo para o assunto de hoje, a sua recusa é um ato, não um argumento. Você não precisa vender a sua decisão para ela ser válida. A prática, não sem anexo. A estrutura é simples e tem 3 partes: agradecimento curto, recusa clara, silêncio. Obrigado por lembrar de mim, mas não vou conseguir. Eu não vou nesse. Hoje não dá. Eu prefiro não. E aí? A parte mais difícil do vídeo inteiro, e eu não estou exagerando. Você fica quieto. O silêncio depois do não é insuportável nos primeiros segundos. Ele parece rude, parece que ficou faltando alguma coisa e o seu corpo inteiro vai querer preencher aquele buraco com uma explicação. É bem nessa hora que a maioria das pessoas perde. Elas não perdem no não. Elas perdem nos 3 segundos depois do não. E se a pessoa insistir e perguntar por quê? Você repete com a mesma calma, sem inventar história nova. É que não dá mesmo. Ou, eu já pensei e a resposta é essa. A repetição tranquila é mais poderosa que qualquer argumento, porque ela mostra, sem dizer, que aquela porta não é uma porta de negociação. Agora o aviso, que é o portão de sempre. Nada disso é ser grosseiro. Existe uma diferença enorme entre firme e agressivo, e ela está inteira no tom. O agressivo está brigando com a pessoa. O firme está apenas informando uma decisão que já foi tomada e que ele não tem raiva nenhuma de comunicar. Aliás, quanto mais tranquilo o tom, mais definitivo soa o conteúdo. E o último ponto, que é onde isso se torna treino de verdade, comece pelo pequeno. Ninguém aprende a dizer não no dia em que o chefe pede a coisa impossível. Isso é como querer aprender a nadar durante um naufrágio. Você treina em coisa que não custa nada, recusar a sobremesa que insistiram, recusar o upgrade do atendente, dizer que não vai poder pegar aquela carona, não responder aquele áudio no mesmo minuto. Os gladiadores treinavam com espada de madeira todo dia, e o dia da arena era o único dia em que a espada era de verdade. Se você só usar a sua no dia da arena, você vai descobrir no pior momento possível que não sabe segurar. Tática número 4. Treine a vergonha. O ponto de apoio que ela retira é o mais silencioso da lista. A vergonha do que não é vergonhoso. Essa é a alavanca preferida de quem trabalha em grupo. E ela quase nunca precisa de palavras. É a risada. É o olhar entre 2 pessoas quando você fala. É o "Ah, que fofo, você ainda faz isso". É o "Você é o único que se importa com isso". É o pessoal "Olha só o que ele acabou de dizer". E funciona instantaneamente, porque a vergonha é mais rápida que o pensamento. Ela chega no corpo antes de chegar na cabeça, o rosto esquenta e você recua antes de decidir recuar. Depois você racionaliza dizendo que não era importante mesmo. Agora, olha o que é grave. Praticamente nada do que a gente sente vergonha é vergonhoso. Vergonhoso é trair a confiança de alguém. Vergonhoso é mentir por conveniência. Vergonhoso é abandonar quem depende de você. Vergonhoso é ser injusto e saber disso. Mas ninguém fica vermelho por causa disso. A gente fica vermelho por não conhecer uma referência que todo mundo conhecia, por ter um carro mais velho, por não beber, por ir sozinho ao cinema, por não saber usar a palavra que o outro usou, por ser o único da mesa que não achou graça. Nada disso é vergonhoso. Tudo isso é apenas incomum na frente daquelas pessoas específicas naquele momento específico.
E é aqui que Catão volta com a coisa mais estranha e mais inteligente que ele fez. Roma era uma cidade onde a roupa era um alfabeto. Cada faixa, cada cor, cada dobra dizia exatamente quem você era. E Catão, que era rico e senador, saía de casa sem a túnica de baixo, e às vezes descalço, e atravessava a cidade assim, sabendo perfeitamente que estava sendo comentado. Ele não estava fazendo protesto, ele estava treinando. O raciocínio é o seguinte, e é de uma frieza brilhante. Se eu me acostumar a sentir vergonha só do que é realmente vergonhoso, ninguém nunca mais vai poder me mover pelo constrangimento. E como o constrangimento é a moeda de troca da vida pública inteira, eu me torno impossível de comprar por ela. E foi exatamente o que aconteceu. Quando você chega no Senado sabendo que já foi motivo de piada na rua e sobreviveu, a piada dentro do Senado não tem preço nenhum sobre você. Epicteto ensinava a mesma coisa para os alunos dele, com todas as letras. Ele avisava: se você quiser viver de acordo com a filosofia, prepara-se desde já para ser ridicularizado, para que muitos zombem de você. E completava com a parte que interessa: se você se mantiver, os mesmos que zombaram vão acabar te admirando depois. Mas se você ceder por causa deles, vai levar zombaria em dobro, porque agora você é o cara que tentou e desistiu. A prática, e é a mais desconfortável do vídeo. Uma vez por semana, faça de propósito uma coisa socialmente esquisita e completamente inofensiva. Peça o desconto que você teria vergonha de pedir. Vá sozinho ao restaurante e sente numa mesa boa. Diga em voz alta que não entendeu a referência e pergunte o que é. Devolva o prato que veio errado. Use a roupa que você gosta e que não é a da moda no seu meio. Seja o único que não bebe e não invente doença para justificar. Não é sobre ser excêntrico, é sobre descobrir, na carne, uma coisa que você nunca vai acreditar só de ouvir. Não acontece nada. Ninguém morre. O mundo não desaba. Duas pessoas acham estranho por 11 segundos e voltam a pensar nelas mesmas, porque é nelas que todo mundo estava pensando o tempo inteiro. E cada vez que você faz isso e nada acontece, um pedaço do ponto de apoio se solta do chão. E a pergunta que você leva no bolso para usar no meio do constrangimento é esta: isto é vergonhoso ou é só incomum? 95% das vezes, a resposta vai ser a segunda. E aí você continua fazendo o que ia fazer, com o rosto quente, o que é perfeitamente aceitável. Coragem não é a ausência do rosto quente. Coragem é o rosto quente e a decisão intacta. Tática número 5. Desconfie do elogio que vem acompanhado de pedido. O ponto de apoio que ela retira é a vaidade. E eu preciso te avisar de uma coisa antes de começar. Esta é a tática que mais gente vai achar que não precisa. E é a que mais gente precisa. Porque todo mundo se acha imune a elogio. Todo mundo diz que não liga, que sabe reconhecer bajulação de longe, que não é otário. E mesmo assim a vaidade continua sendo a alavanca mais barata do mercado, por um motivo muito simples. É a única manipulação que a vítima agradece. Quando te ameaçam, você se defende. Quando te elogiam antes de pedir, você se defende. Não precisou nem chegar no pedido e você já está inclinado a dizer sim. Repara na forma. Ela é sempre a mesma, e uma vez que você vê, não desvê. Você é o único que consegue fazer isso direito, então eu queria te pedir uma coisa. Ninguém tem a paciência que você tem com a sua avó, então... Eu falei pro pessoal que se tem alguém que resolve isso, é você. Você é diferente dos outros caras. Eu confio em você como não confio em ninguém aqui. Tem uma regra que resolve isso e ela é curta o suficiente para você usar hoje ainda. Elogio que chega junto com pedido não é elogio. É fatura. O elogio verdadeiro não tem segunda parte. Ele acaba nele mesmo. Alguém diz que você fez um bom trabalho e a frase termina. Não tem vírgula, não tem então, não tem por isso. Então a sua prática nesta tática é ouvir uma coisa só, o que vem depois da vírgula. E quando vier o pedido, você faz a operação mais estranha e mais libertadora que existe. Você separa as duas coisas.
Você aceita o elogio, inteiro, sem falsa modéstia, porque falsa modéstia também é vaidade, só que de costas. Obrigado, eu me esforcei mesmo nisso. E aí você avalia o pedido como se ele tivesse chegado sozinho, sem elogio nenhum, vindo de um desconhecido. Se você fosse a pessoa mais medíocre do escritório e alguém tivesse te pedido isso na cara dura, você faria? Se sim, faz. Se não, não faz. O elogio não pode ser argumento. Ele pode ser verdade, e ainda assim não ser argumento. E agora eu quero que você olhe para isso do outro lado, porque é onde a maioria dos homens capazes se perde. Marco Aurélio era o homem mais elogiado do planeta, todo dia, por profissionais. E o livro dele, que é um caderno particular que ele nunca quis publicar, tem uma quantidade impressionante de anotações contra isso. Ele escreve para si mesmo que tome cuidado para não se tornar César, para não se deixar tingir pela púrpura. E a imagem é literal. A púrpura era o tecido mais caro do império e o pigmento manchava a pele de quem usava por muito tempo. Ele está dizendo que o cargo tinge por dentro, se você deixar. Ele também escreve, logo no primeiro livro, um agradecimento longo ao pai adotivo, Antonino Pio. E o que ele elogia no homem não é conquista nenhuma. É que ele suportava com paciência quem o criticava sem fundamento, que não se deixava levar por bajulador, que examinava as coisas com cuidado em vez de decidir na hora, e que era o mesmo homem em público e em particular. Pensa nisso. O que impressionou o imperador seguinte não foi o império. Foi o fato do sujeito não ter sido comprado por aplauso. E tem uma sabedoria prática nisso que se aplica a você, que talvez não governe província nenhuma, mas governe uma equipe, uma casa, uma família. Quanto mais você sobe, mais barato fica te elogiar e mais caro fica te dizer a verdade. O sujeito que te diz que a sua ideia tem um problema não ganha nada com isso. Ele arrisca a relação, arrisca o emprego, arrisca ser chamado de negativo. Já o que concorda com tudo não arrisca nada e ainda sai bem visto. Então o mercado, sozinho, sem conspiração nenhuma, empurra todo mundo para a bajulação. Se você não fizer força contra, você vai acabar cercado só de gente que concorda e vai achar que isso é sinal de que você está certo. Por isso, a última parte da prática é a mais estranha. Proteja quem te contradiz. A pessoa que te disse a coisa desagradável e não tinha nada a ganhar com aquilo é a mais valiosa da sua vida. E ela é rara. E ela para de falar se você castigar uma vez. Tática número 6. Não pague pela provocação. O ponto de apoio que ela retira é a ira. E essa é a alavanca mais rápida de todas, porque ela não passa pelo pensamento. Ela é acionada em menos de um segundo. E um segundo é menos tempo do que você leva para lembrar deste vídeo. Deixe eu descrever o mecanismo com clareza, porque ele é mais interessante do que parece. Quem te tira do sério ganha 3 coisas de uma vez. A primeira, escolhe o campo de batalha. Você estava tratando de um assunto, e agora está tratando do assunto que ele quis, que é geralmente o único em que ele tem chance. A segunda, te faz pagar a conta social. Você tem toda a razão do mundo, mas se você levantar a voz na reunião, o que vai ficar na cabeça dos outros não é a razão, é o levantar a voz. E aí quem te provocou vira vítima com testemunha. A terceira, e é a pior, você entrega a informação de graça. A sua raiva mostra exatamente onde dói. Você acabou de dar o mapa do ponto de apoio para quem estava procurando ele. E o que dói uma vez vai ser usado de novo. Epicteto tem uma linha no Enquirídio que é a coisa mais desconfortável já escrita sobre isso. Ele diz que quem te insulta não é quem te ofende, e sim o teu próprio juízo de que aquilo é ofensivo. E ele completa dizendo que, portanto, quando alguém te provoca, quem te irrita é a tua própria opinião. A primeira vez que você ouve isso parece injusto. Parece que ele está inocentando o agressor. Não está. Ele está fazendo outra coisa, muito mais útil. Está te dizendo onde fica o interruptor. O sujeito pode dizer o que ele quiser. Isso é caixa 2. A conclusão de que aquilo é uma ofensa que precisa ser respondida é caixa 1, e é ali que ele precisa da sua assinatura.
Sem a sua assinatura, o insulto fica no ar, sem endereço. E existe uma cena com o Catão que ilustra isso melhor que qualquer explicação. Sêneca conta que Catão foi golpeado durante uma confusão nos banhos públicos. Depois, quando o homem descobriu quem ele era e veio pedir desculpas, Catão respondeu que não se lembrava de ter sido golpeado. Repara na jogada. Ele não perdoou, o que ainda seria dar um lugar ao acontecido. Ele simplesmente não deu à coisa a categoria de ofensa. Não teve nada ali que exigisse resposta, porque nada daquilo tinha entrado nele. Agora o portão, e ele é obrigatório, porque esta tática é a que mais se deforma na cabeça de quem escuta rápido. Isto não é engolir desaforo. Isto não é engolir desaforo. Não é abrir mão de limite. Não é deixar de reclamar do que deve ser reclamado. Não é ficar sem reagir quando alguém abusa da sua boa vontade. O estoico enfrenta. O estoico processa quem tem que processar. Demite quem tem que demitir. Encerra a amizade que precisa ser encerrada. A diferença está numa palavra só. Responder não é reagir. Reagir é o corpo agindo antes de você. É a resposta que a outra pessoa desenhou para você dar. Responder é você agindo depois de decidir, do jeito que você escolheu, na hora que serve para você. E na prática, a diferença aparece no tempo. Reação é imediata. Resposta tem intervalo. Então, a prática desta tática é o intervalo mínimo. 3 coisas, e você pode usar hoje. Primeira, quando sentir o corpo esquentar, respire uma vez inteira antes de qualquer palavra. Uma respiração é ridiculamente curta e é mais longa que o tempo de reação. Já é suficiente para retirar o automático. Segunda, tenha uma frase de contenção pronta, porque na hora quente você não vai ter criatividade. Vou pensar sobre isso e a gente volta nesse assunto. Não vou tratar disso agora. Anotado. Terceira, e é a mais elegante. Quando for provocado na frente de outras pessoas, faça uma pergunta neutra em vez de uma defesa. O que exatamente você quer dizer com isso? Perguntado com calma, sem ironia e depois silêncio. Essa pergunta faz uma coisa que nenhuma defesa faz. Ela devolve a bola. Quem provoca conta com a sua reação para completar a cena. Sem a reação, ele fica sozinho no palco tendo que explicar o próprio ataque na frente de todo mundo. E é aí que a provocação, que parecia afiada, se revela pelo que ela é. E olha que interessante o efeito colateral disso. Quem não paga pela provocação, para de ser provocado. Não porque as pessoas ficaram boas, porque parou de dar lucro. Tática número 7. Largue a necessidade de ter razão. O ponto de apoio que ela retira é o desejo de vencer a discussão. E essa é a alavanca favorita de quem convive com você todos os dias, porque ela é a mais fácil de puxar e a que menos parece manipulação. Funciona assim. A pessoa afirma uma coisa errada sobre você, ou injusta, ou exagerada, e você aparece para corrigir. Você nunca me ajuda. Você só pensa em você. Você sempre faz isso. Você mudou depois que começou a ver esses vídeos. E aí você faz o que qualquer pessoa razoável faria. Você contesta. Você diz que não é sempre. Você lista as vezes que ajudou. Você lembra a data. Você explica o contexto. Você prova. E enquanto você prova, 3 coisas estão acontecendo. A primeira, o assunto original desapareceu. Vocês não estão mais falando do que estavam falando. Estão falando de você. A segunda, você entrou no tribunal como réu, e réu não conduz a audiência. Toda a sua energia agora é gasta provando que você é uma pessoa boa, o que é uma tarefa infinita, porque não existe quantidade de prova que encerre esse tipo de acusação. A terceira, a decisão que estava em jogo foi decidida sem você notar. Enquanto você defendia o seu caráter, a coisa concreta, o pedido, a exigência, o dinheiro, aquilo já foi acordado no meio da confusão. Epicteto tem 2 observações sobre isso que combinam perfeitamente. Na primeira, ele orienta a falar pouco e só sobre o necessário, e a não se meter nas conversas mais comuns,
que são as sobre gladiadores, corridas de cavalo, comida e bebida e principalmente as conversas sobre pessoas, censurando ou elogiando ou comparando. E na segunda, ele dá o sinal do progresso de um homem. Ele não acusa ninguém, não elogia ninguém, não se queixa de ninguém e não fala de si mesmo como se fosse alguém. E olha o detalhe, quando é criticado, ele não se defende. Isso é muito estranho de ouvir na primeira vez, porque a gente foi criado achando que não se defender é admitir. Não é. Não se defender é reconhecer que a opinião que a pessoa tem de você não está na sua caixa e, portanto, não é um objeto que você possa consertar. Marco Aurélio dá o outro lado da mesma moeda quando anota que a melhor maneira de se vingar de alguém é não se tornar igual a ele. Se o sujeito é injusto contigo, a tentação é ser injusto de volta, e no momento em que você é, ele ganhou uma coisa que a acusação sozinha não teria conseguido: transformou você. A prática desta tática se chama técnica do escudo, e ela tem uma regra só: conceda o fato, negue a conclusão. Ou, mais simples ainda, concorde com o que for verdade e não discuta o resto. Você nunca me ajuda com a casa. Resposta ruim. Como assim? Eu lavei a louça terça, e no sábado eu fiz almoço, e semana passada eu... Resposta escudo. É verdade que essa semana eu ajudei pouco. Vamos combinar o que eu pego a partir de hoje? Percebe o que aconteceu? Você tirou o ponto de apoio, porque o ponto de apoio era a briga. E ao mesmo tempo, você resolveu o assunto de verdade, que é o que uma pessoa honesta faz, e você não engoliu acusação nenhuma, porque você não concordou, que nunca ajuda. Você concordou com o pedaço que era fato. Se não tiver nenhum pedaço verdadeiro, existem duas frases que fecham qualquer tribunal, e são as duas mais poderosas do idioma nessa situação. Pode ser que você veja assim: e eu entendo que você pense isso. Nenhuma das duas é concordância. Nenhuma das duas é briga. As duas encerram, porque não sobrou nada para puxar. E agora, eu vou te dar a ideia mais difícil desta tática, e talvez do vídeo inteiro. Deixe que pensem errado de você. Não sempre. Não em tudo. Em coisas graves, com quem importa se defenda, corrija, esclareça. Mas na maioria das situações, principalmente com quem não é do seu círculo, a necessidade de esclarecer é vaidade disfarçada de justiça. Você não quer resolver o mal-entendido, você quer que a pessoa saia dali com uma boa imagem sua. E enquanto isso for necessário para você, você é operável por qualquer pessoa disposta a ter uma imagem ruim de você. Um homem que aguenta ser mal interpretado sem correr atrás não tem alça de trás. Tática número 8. Conte menos. O ponto de apoio que ela retira é a informação. E antes de qualquer outra coisa, eu vou colocar o portão logo na frente, porque esta é a tática que mais estraga a gente. Discrição não é paranoia. Discrição não é frieza. Se você sair deste vídeo desconfiando de todo mundo e não contando nada para ninguém, você não ficou mais forte, você ficou sozinho. E a solidão é um dos piores pontos de apoio que existem, porque homem sozinho aceita qualquer companhia que apareça. O que a gente está falando aqui é de uma coisa muito mais simples. O que os outros sabem de você é a lista de alavancas disponíveis. Não porque as pessoas sejam más, a maior parte não é. Mas informação vaza, informação é repetida no lugar errado, informação é lembrada na hora da briga. E a pessoa que sabe exatamente do que você tem medo, exatamente quanto você ganha, exatamente qual é a sua ferida da infância, tem em mãos um mapa que você mesmo desenhou e entregou no momento de vinho e afeto. E aqui está a diferença entre o estoicismo e a paranoia. E ela está escrita em uma carta que Sêneca mandou para o Lucílio, e é uma das coisas mais equilibradas já ditas sobre confiança. Ele diz o seguinte, e presta bem atenção porque tem duas metades. Primeira metade. Pensa muito antes de admitir alguém na tua amizade, examina, demora. Segunda metade. Mas depois de admitido, fala com ele como falas contigo mesmo, sem reservas. E aí ele crava as duas doenças, uma de cada lado.
Ele diz que uns contam a qualquer um coisas que só deveriam contar a um amigo, e outros, por medo, não contam nada nem para os mais próximos e desconfiam de todo mundo. E completa: viver como se todo mundo fosse capaz de te trair é uma vida infeliz. E ele chama isso de um vício também, só que do lado contrário. É uma porta, não é um muro. Muro deixa todo mundo do lado de fora, inclusive quem devia entrar. Porta tem critério, e depois que a pessoa passa, ela está dentro de verdade. Então a prática não é falar menos com todo mundo, é ter círculos. E existem 3 coisas que, na minha leitura, só entram no círculo de dentro. Vale a pena decorar as 3. A primeira, plano que ainda não foi executado. Contar plano dá um prazer estranho, porque o cérebro trata o reconhecimento pela intenção quase como reconhecimento pelo feito. Só que plano contado cedo demais some. E no assunto de hoje, tem uma consequência pior. Quem sabe o que você quer, sabe o que oferecer e o que ameaçar. Se o seu chefe sabe que você está tentando sair da empresa, a conversa de aumento muda de dono. Se o seu concorrente sabe onde você vai investir, ele chega antes. Ninguém precisou ser vilão para isso te custar caro. A segunda, o tamanho do que você tem. Dinheiro, principalmente. Mas não só. Quanto você ganha, o quanto você guardou, o quanto você pode. No minuto em que isso vira número público, você vira orçamento na cabeça dos outros e você vai começar a receber pedidos calibrados exatamente pelo que você pode suportar. E o pior é que a recusa passa a ter que ser justificada, porque agora todo mundo sabe que você tem. A terceira, a ferida que ainda está aberta. Essa é a mais delicada, porque a ferida precisa, sim, ser falada. Precisa. Guardar dor é veneno. O ponto não é nunca falar, é escolher com quem. A sua vulnerabilidade contada para quem merece é intimidade, e é uma das melhores coisas da vida. A mesma frase contada numa mesa de escritório vira, 6 meses depois, uma piada no momento em que você não podia ser abalado, ou uma frase estranhamente precisa numa discussão de casal, dita por alguém que sabia exatamente onde apertar, porque você mesmo ensinou. E o teste rápido antes de contar qualquer coisa importante, e ele é bem simples. Esta pessoa já provou alguma coisa para mim, ou eu só estou com vontade de falar? Vontade de falar não é confiança. Vontade de falar é vontade de falar. E ela costuma vir mais forte exatamente nos momentos em que você está mais frágil, que é quando o seu julgamento sobre quem é confiável está no pior ponto do ano. Tática número 9. Diminua a superfície. O ponto de apoio que ela retira é a dependência. E essa é a tática mais dura do vídeo, porque ela mexe em coisa material e porque a resposta honesta dela é desconfortável. Vou colocar a regra na frente, sem enfeite. Você é manipulável exatamente na medida do que você não aguenta perder. Não é uma frase de efeito, é aritmética. Ninguém consegue te ameaçar com uma coisa que você não teme. Ninguém consegue te comprar com uma coisa que você não precisa. Toda pressão que funciona sobre você, funciona porque existe, do outro lado, alguma coisa sua pendurada. O chefe que te controla pelo medo da demissão só controla porque a sua conta acaba no dia 10. O amigo que te usa só usa porque você não suportaria ficar sem aquele grupo. O parente que te chantageia só chantageia porque a sua paz depende de estar bem com ele. O cliente abusivo continua abusando porque ele é 40% do seu faturamento. Aqui a lista dos pontos de apoio é bem concreta: dinheiro, cargo, status, moradia, o círculo social e um que quase ninguém conta, que é o favor aceito. Vamos falar do favor, porque ele é o mais silencioso. Todo favor aceito é um cabo aparafusado em você. Não estou dizendo que favor é ruim, nem que você deve recusar ajuda. Isso seria orgulho idiota, e a vida humana inteira é feita de trocas. Estou dizendo uma coisa diferente. Aceite sabendo. Existe gente que faz favor como investimento. Não pede nada na hora. Nunca pede nada na hora. Guarda. E aparece meses depois, quando você já esqueceu,
com um pedido do tamanho que ela decidiu que aquele favor valia e com a frase que fecha a conta: depois de tudo que eu fiz por você. Então a pergunta que você faz na hora de aceitar e não na hora de pagar é esta: se eu aceitar isto e a pessoa amanhã me pedir uma coisa que eu não quero fazer, eu vou conseguir dizer não? Se a resposta for não, isso não é um presente, é um contrato. E agora a filosofia com a história que resume a tática inteira. Sêneca conta, numa carta ao Lucílio, o caso de Estilpão. A cidade de Mégara foi tomada, saqueada, incendiada. Ele perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu tudo que tinha e saiu do meio das ruínas da própria cidade em chamas. E o conquistador Demétrio, apelidado de Tomador de Cidades, perguntou a ele se tinha perdido alguma coisa. E Estilpão respondeu que não, que todos os seus bens estavam com ele. Sêneca comenta a resposta com uma frase que devia estar pregada em toda a parede. Aquele homem não considerava seu nada do que podia ser tomado. E olha o ponto que ele faz em seguida, e é ele que interessa para nós. O conquistador tinha vencido a cidade, mas encontrou um homem sobre quem a vitória não tinha nenhum efeito, porque não havia nada nele que a vitória alcançasse. Isto não é uma história sobre desprezar bens. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma, e ele sabia da ironia e escreveu sobre ela. É uma história sobre onde você guarda o que é seu. E é por isso que ele dá, em outra carta, o exercício mais prático de toda a filosofia estoica. Ele diz ao Lucílio para separar alguns dias por mês e viver de propósito com o mínimo: comida ruim, roupa áspera, cama dura. E fazer isso não como brincadeira, mas de verdade. E aí, no meio disso, fazer uma única pergunta: é isto que eu temia? Porque o medo de perder é sempre maior que a perda. Sempre. A vida com metade da renda, com o carro mais simples, com a casa menor, com o cargo menor, é uma vida perfeitamente vivível, e você só descobre isso quando prova. E no dia em que você descobre, o ponto de apoio se solta, porque a ameaça perdeu o tamanho. A prática desta tática tem 4 partes, e ela é a mais lenta de todas. Não se resolve numa semana. Primeira, reserva. Dinheiro parado não é rendimento, é liberdade comprada à vista. 3 meses de despesa guardados fazem com você o que nenhuma técnica de conversa faz. Mudam o tom da sua voz na sala do chefe, e você nem precisa dizer que tem. Segunda, concentração. Se um cliente é metade do seu faturamento, ele não é cliente, é dono. Se uma única pessoa é a sua vida social inteira, ela não é amiga, é fronteira. Diversificar não é desconfiança, é engenharia. Terceira, viver abaixo do que você pode. Toda vez que você sobe o padrão até o teto do que ganha, você trocou dinheiro por corda, e a corda é sempre entregue para alguém segurar. Quarta, o ensaio. Uma vez por mês, alguns dias com o mínimo. E a pergunta é: isto que eu temia? É desconfortável, é chato e é a coisa que mais rápido devolve a espinha de um homem. E o aviso final, que é o portão desta tática: nada disso é largar tudo, virar eremita ou desprezar dinheiro. É o contrário. Isto aqui é para você poder ter as coisas sem ser tido por elas. O objetivo nunca foi ter pouco. O objetivo é que o que você tem esteja nas suas mãos e não você nas mãos daquilo. Tática número 10. Defina o seu caráter antes de precisar dele. E essa é a última porque ela é a mais profunda e porque sem ela as outras 9 são só técnicas soltas que você vai esquecer em 2 semanas. O ponto de apoio que ela retira é o mais fundo de todos: não ter decidido quem você é. Presta atenção nesta ideia, porque ela explica quase todos os arrependimentos da sua vida. Quem não decidiu antes decide na hora. E quem decide na hora decide com o que está sentindo na hora. E o que você está sentindo na hora é exatamente o que o outro está mexendo. Se você chega no momento da pressão sem uma regra escrita, você vai consultar o seu estado emocional. E o seu estado emocional naquele instante é o produto que o outro fabricou. É por isso que gente inteligente toma decisão burra. Não faltou inteligência, faltou decisão prévia.
Epicteto diz com todas as letras que você deve estabelecer desde já um certo caráter e um certo modelo para si mesmo, e mantê-lo tanto quando está sozinho quanto quando está com os outros. Repara nas duas metades, sozinho e acompanhado. É a mesma pessoa nos dois lugares, e é justamente isso que faz o caráter servir de âncora, porque uma âncora que muda de lugar conforme a plateia não é âncora, é boia. E ele tem outra passagem, que é quase um grito, e que é a passagem que fecha este vídeo. Ele pergunta ao aluno até quando vai adiar. Diz que ele já não é mais um menino, mas um homem feito, e que continua adiando de dia em dia, marcando de começar amanhã e depois de amanhã, e que assim ele vai chegar no fim sem nunca ter começado, e que ele deve, a partir de agora, viver como um adulto que faz progresso, e que tudo que parecer melhor deve ser uma lei inviolável para ele. Lei inviolável. Não é sugestão, não é intenção, é lei. A prática é escrita e é curta, e você faz hoje. 5 linhas numa folha, 5 regras inegociáveis. Não são valores abstratos, tipo ser íntegro. São regras operacionais, do tipo que você consegue cumprir ou descumprir de forma verificável. Coisas assim: eu não decido nada de dinheiro no mesmo dia em que me apresentam. Eu não empresto dinheiro que eu não posso perder. Eu não respondo mensagem com raiva antes de dormir. Eu não falo do que não vi. Eu não aceito trabalho sem preço definido antes. E aí embaixo escreve o roteiro do não, com as suas palavras, do jeito que você fala. As frases que você vai usar quando for pressionado, prontas, decoradas, para você não ter que inventar no meio do aperto. Vou pensar e te respondo amanhã. Não vou conseguir. Não vou tratar disso agora. Eu já pensei e a resposta é essa. Isso parece infantil de tão simples. E é exatamente por isso que funciona. No momento da pressão, você não tem acesso ao seu melhor raciocínio. Você tem acesso ao que está decorado. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, anotava lembretes básicos para si mesmo. Sobre gente chata, sobre morte, sobre orgulho, de novo e de novo, por anos. Não porque ele não soubesse, porque saber não basta. Se bastasse, ele teria escrito uma vez só. E aí acontece uma coisa curiosa, que é o fecho desta tática. Quando as suas regras estão decididas antes, a pressão deixa de ser uma disputa e vira uma consulta. A pessoa empurra e você não precisa pensar, não precisa se defender, não precisa nem ficar com raiva. Você só verifica, está na regra ou não está. Um homem com regra escrita é chato de manipular, porque não tem nada para negociar. Não é força de vontade, é logística. Agora eu vou dizer a coisa que nenhum vídeo sobre esse assunto diz. E eu vou dizer antes que você descubra sozinho e ache que falhou. Você vai ser enganado de novo. Vai. Provavelmente ainda este mês. Alguém vai apertar alguma coisa em você e você vai perceber tarde e vai voltar para o carro com aquela mesma pergunta no peito. E isso não é fracasso do método, é o método sendo honesto com você. Imunidade total não existe, e todo mundo que promete imunidade total está vendendo a mesma coisa. Paranoia embrulhada em confiança. Quem acha que se tornou impossível de enganar, já está sendo enganado agora, porque parou de olhar. Então, se não é imunidade, o que é que a gente está medindo? 2 coisas. Anota as 2, porque elas são a diferença entre progresso real e sensação de progresso. A primeira é o intervalo, não a decisão, o intervalo. Quanto tempo passa entre o estímulo e o seu sim? Antes era 0. Pediram e você já estava dizendo, pode deixar comigo. Se agora existe uma respiração ali no meio, se existe um deixa eu pensar, se existe um dia inteiro, você mudou, mesmo que a resposta final tenha sido a mesma. A liberdade mora dentro daquele intervalo, não na resposta, no intervalo. A segunda é mais incômoda, e eu gosto dela justamente por isso. Pega as decisões que você tomou nesta semana e tenta explicar cada uma sem usar o nome de outra pessoa na frase. Eu fui porque eu quis rever aquele pessoal. Essa passa. Eu fui porque ela ia ficar chateada se eu não fosse. Essa não passa. Eu aceitei porque o valor era bom. Passa.
Eu aceitei porque ele já tinha me ajudado antes e ia ficar estranho. Não passa. Conta quantas passam. Anota o número em algum lugar. Faz de novo daqui a um mês. Se o número subiu, o vídeo funcionou e não interessa se você continua sendo enganado de vez em quando, porque todo mundo é. Agora o custo. Porque tem custo e eu não vou te vender isso como se não tivesse. Quando você começar a fazer isso, algumas pessoas vão reagir mal. Não algumas, talvez. Algumas, com certeza. Você vai ouvir que mudou. Vai ouvir que ficou frio. Vai ouvir que ficou frio. E vai vir da parte mais previsível possível, das pessoas que mais lucravam com a versão anterior. Não é maldade, na maior parte dos casos. É que elas montaram a relação com você em cima de uma peça que agora não está mais lá. Elas contavam com o seu sim automático, da mesma forma que a gente conta com o degrau estar no lugar. Você tirou o degrau. É natural que tropecem, e é natural que reclamem, e algumas vão sumir. Essa é a parte que dói de verdade. E eu não vou fingir que não dói. Você vai perceber que uma ou duas pessoas simplesmente foram ficando distantes depois que você parou de ser fácil. Não teve briga, não teve discussão. Teve só uma diminuição silenciosa. Isso não é efeito colateral. Isso é o teste. Quem some quando você para de ser fácil, estava ali pelo fácil. E a informação que você acabou de receber é uma informação que você não tinha como comprar de outro jeito e que você teria descoberto de qualquer forma, só que mais tarde e mais caro. O que sobra depois disso é menor e é seu. E agora o aviso mais importante do vídeo inteiro, o que separa isto de tudo que existe sobre este assunto na internet. Sim, as pessoas vão passar a te tratar diferente. É verdade, e não adianta esconder. Um homem que não pode ser apressado, que não é comprado por elogio, que não paga pela provocação e que não precisa ganhar a discussão, é tratado com um cuidado que ele não pediu. Isso acontece. Vai acontecer com você. As pessoas ajustam o tom sem nem saber por quê. É como se elas tateassem procurando a alça de sempre, não encontrassem e mudassem de postura sem entender o motivo. Mas presta muita atenção nisto, porque é onde tudo se ganha ou se perde. Se você fizer as 10 táticas para que isso aconteça, não funciona. E não é castigo do universo, é mecânica pura. Se você está aplicando isto para ser respeitado, então o respeito deles virou o seu objetivo, e no instante em que o respeito deles vira o seu objetivo, você acabou de instalar o maior ponto de apoio da sua vida. Um ponto de apoio novinho, brilhante, muito melhor colocado do que todos os que você acabou de tirar. Porque agora a sua blindagem inteira depende da reação de outras pessoas, que é a coisa que você não controla. O respeito é consequência. Consequência não é método. E existe um teste único que separa uma coisa da outra, e ele é a última coisa que eu vou te pedir. Você faria isso se ninguém nunca fosse perceber? Se você deixaria de responder com raiva, mesmo que ninguém jamais soubesse que você se conteve? Se você recusaria o favor, mesmo que ninguém nunca ficasse sabendo que você recusou? Se você diria não mesmo numa sala vazia, sem plateia, sem testemunha, sem ninguém para achar você admirável por isso? Se a resposta é sim, você está fazendo filosofia. Se a resposta é não, você está fazendo estratégia social, e estratégia social é só mais um jeito de estar preso, mais confortável e mais elegante, mas preso. Volta comigo para a alavanca, que é onde a gente começou. Arquimedes disse que, com um ponto de apoio, ele moveria o mundo. E o manipulador, seja ele o seu chefe, seja o vendedor, seja a pessoa que dorme do seu lado, seja a voz na sua cabeça repetindo o que disseram de você em 1998, está pedindo exatamente a mesma coisa. Não está pedindo a sua obediência. Está procurando um ponto onde apoiar. E aí está a boa notícia, que é a mais libertadora deste vídeo. Você não precisa ser mais forte que ele. Você nunca vai ser mais forte que todos. Não dá para ser mais esperto que o mundo inteiro. Não dá para prever todo golpe. Não dá para ler a intenção de ninguém. Isso é uma guerra que você perde por cansaço. Você só precisa não ter onde ele apoiar. A pedra não se move não porque a barra é fraca, mas porque não há ponto fixo.
E o mesmo empurrão de sempre, com a mesma força de sempre, com as mesmas palavras de sempre, passa a mover o ar e os cordéis. Marco Aurélio, cercado por gente que queria alguma coisa dele, escreveu que não fosse mais puxado pelos cordéis. Repara que ele não escreveu que tinha cortado os cordéis. Ele não anotou uma vitória. Ele anotou um lembrete e voltou a anotar, de novo, em outro livro, meses ou anos depois, porque os ganchos voltam a ser costurados no dia em que a gente para de olhar. Isso não é um estado que você alcança e guarda, é uma manutenção. Você vai fazer às 10, vai ficar mais leve e daqui a 3 meses vai perceber que voltou a dizer sim automático para alguém. E aí você repete a operação. E não se pune por isso, porque o imperador de Roma fazia a mesma coisa dentro de uma barraca de guerra. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. E eu não peço isso como favor para o canal, peço como sinal para você mesmo, porque uma coisa escrita com a sua própria mão pesa diferente de uma coisa que você só ouviu. Eu retiro o apoio. Quem me move sou eu e mais ninguém. E se você levar só uma tarefa daqui, que seja a pergunta do apoio. Você não vai perguntar mais se estão te manipulando, porque essa pergunta não tem resposta e só produz desconfiança. Você vai perguntar outra coisa toda vez que sentir aquele aperto de estar sendo empurrado. O que dentro de mim está sendo usado como apoio agora? É a pressa? É a vergonha? É a vaidade? É o medo de perder? É a vontade de ser bem visto? Essa pergunta sempre tem resposta. E a resposta está sempre dentro da sua mão. Volta aqui daqui a 1 mês para medir uma coisa só, o intervalo. Quanto tempo passa hoje entre o que te pedem e o que você responde? Se esse tempo aumentou, você não é mais o mesmo homem, mesmo que ninguém à sua volta tenha percebido. E ninguém precisa perceber. Bem-vindo à sombra e sabedoria. Até o próximo vídeo. Caminhe na sombra sem medo.